A partir de janeiro de 2026, todos os ciclomotores no Brasil serão fiscalizados e quem estiver irregular será autuado. Essa é uma informação que tem circulado com grande frequência na imprensa brasileira e eu tenho recebido muitos questionamentos sobre isso, especialmente nesse período mais o fim aqui do ano de 2025. Então fica até o final para você entender bem sobre o que está acontecendo, o que prevê a legislação em relação a esses veículos, vai ser exigido habilitação, vai ser exigido emplacamento, registro, como é que é essa história toda. Então, fica até o final para você entender muito bem e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito e estou sempre aqui pela UniCFC trazendo informações importantes para você. Então acompanhe aqui comigo, vamos conversar sobre isso. Os ciclomotores serão fiscalizados a partir de 2026? É isso aí mesmo que nós temos na legislação? Vamos conversar sobre isso. Primeiro, é importante conhecer o conceito de ciclo e o conceito de ciclomotor. Ambos os conceitos estão no anexo 1 do CTB e nós vamos observar aí agora aqui na sua tela. O ciclo, para o Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu anexo 1, que é a parte que traz os conceitos e definições, vai ser aquele veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana. Por que eu estou trazendo isso? Já para nós eliminarmos daqui os ciclos, tanto a bicicleta, por exemplo, quanto a bicicleta elétrica. Porque a bicicleta elétrica ela vai se enquadrar como uma bicicleta. Né? Se é bicicleta elétrica, não vai mudar em relação ao conceito e não estamos tratando sobre ela aqui nesse vídeo. Nós vamos falar sobre o ciclomotor. E o ciclomotor, também no anexo 1 do CTB, nós vamos ter lá, que é o veículo de duas ou três rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, equivalente a 3,05 polegadas, e o de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Então, aqui a redação trazendo dados bem técnicos, mas é justamente para mostrar que se abrange aqueles veículos que usam motor a combustão, coloca a gasolina e aí você tem a energia produzida a partir disso, ou também motor elétrico. E aí, claro, as medidas serão diferentes conforme o tipo do motor. Então, isso é o ciclomotor, tem esse limitador aí de até 50 km por hora. Então, excluímos aqui da nossa conversa as bicicletas elétricas e vamos focar aqui no ciclomotor. É importante nós já deixarmos claro agora aqui também, e eu tenho certeza que essa já vai ser uma informação que talvez vá surpreender você. É que a exigência quanto à habilitação, seja ela a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, que é uma habilitação própria, não é uma categoria, inclusive nós já fizemos vídeo específico mostrando aqui no canal que é errado dizer que a ACC é uma categoria. Não, é uma habilitação, ou mesmo uma permissão para dirigir, ou CNH, uma carteira nacional de habilitação, categoria A, né, já deve ser fiscalizada. Ou seja, as pessoas que dirigem ciclomotores, elas já devem ser fiscalizadas. Não tem nada de prazo, nada a ver com 2026, 31 de dezembro de 2025. Não, não. Hoje, em qualquer lugar do Brasil, qualquer pessoa que esteja conduzindo um ciclomotor deve ser fiscalizado em relação à sua habilitação. E não sendo habilitado, pelo menos com categoria A ou com a própria ACC, que é a habilitação específica para esse veículo, a pessoa está incorrendo em infração de trânsito. Então, nós temos lá a previsão da exigência de uma habilitação para conduzir veículos. O ciclomotor é um veículo automotor e ele precisa de habilitação. E isso não tem nada a ver com a questão de se tem placa ou não tem placa, como é que é isso. Nada a ver. Tem apenas a exigência da habilitação mesmo, conforme o artigo 140 traz no CTB. E o mesmo ocorre com os equipamentos obrigatórios. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a 993 de 2023, que vai trazer os equipamentos obrigatórios, inclusive de ciclomotor. E esses equipamentos, a ausência ou inoperância deles, já incorre em infração de trânsito. Então, essa história que a gente tem visto de se dizer que vai ser fiscalizado, como se hoje a pessoa que está no ciclomotor estivesse totalmente livre de qualquer responsabilidade, isso é mentira, isso não é real. O que é real é que tanto a habilitação quanto equipamentos obrigatórios, todos os ciclomotores deveriam estar sendo sim fiscalizados e os seus condutores, respectivos proprietários, serem responsabilizados por isso, né? Então, é somente quanto ao registro, emplacamento e licenciamento que há um prazo de adequação. E mesmo assim, não é para todos. Nós vamos entender sobre isso até o final aqui, tá? Como tem sido divulgado esse assunto que motivou
a criação desse nosso vídeo. A gente tem visto nos últimos meses do ano de 2025 muitas matérias jornalísticas, na verdade, em tudo que é site, tanto sites grandes quanto sites que só reproduzem as notícias desses grandes, também sempre reforçando isso, e até mesmo órgãos de trânsito, né, o que é lamentável, a gente vê órgãos de trânsito falando sobre isso, fazendo vídeos na internet, reproduzindo essas informações pela metade, né, e afirmando que os ciclomotores serão fiscalizados a partir de 1º de janeiro de 2026. E é isso. Isso quer dizer que antes dessa data não podem ser fiscalizados? Será que é isso mesmo? Acabamos de ver que quanto à habilitação e equipamentos obrigatórios, já devem ser fiscalizados. Não é nem podem, devem, é a obrigação do Estado fiscalizar isso, né? Do Estado, quando digo Estado, Estado, município, dependendo de onde nós estamos falando que a pessoa está circulando. Mas então o Estado brasileiro precisa fiscalizar esses veículos já, quanto a esses aspectos. E aí eu peguei só alguns recortes aqui, você com certeza já deve, se você chegou até esse vídeo é porque você já deve ter visto notícias assim, então veja ali, né, vários sites falando, entenda as novas regras com motores, não tem nova regra nenhuma para 2026. As regras com motores, quanto à habilitação, equipamento, registro, quanto à própria circulação, já estão todas definidas e já estão, em parte, sendo aplicadas. Aí nós temos ali novas regras de CNH e capacete, novas regras com motores entram em vigor em 2026, você vê aí G1, CNN Brasil, então mesmo sites jornalísticos robustos ou com credibilidade acabam focando num aspecto que não é 100% correto. Tem muita informação correta ali dentro, mas também a questão é isso, né? Quando que isso está valendo, como é que é essa ideia? Então, vamos entender aqui que uma parte dos ciclomotores já devem ser fiscalizados, inclusive quanto ao registro, emplacamento e licenciamento. Então, quanto nós vimos sobre habilitação e equipamentos, todos. Mas muitos já também deveriam estar sendo fiscalizados quanto o registro, licenciamento e emplacamento, que é uma das grandes preocupações dos proprietários desses veículos, é que ter que registrar, pagar IPVA, né, pagar toda a parte do emplacamento, a emissão do documento. Tudo isso são coisas que os usuários desses veículos não querem, né? Só que isso já é realidade. E é aí que nós temos que ficar atentos quanto a esses aspectos. Então, o tema ele é regulamentado pela Resolução 996 de 2023 do Conselho Nacional de Trânsito. Tudo sobre esse aspecto que nós estamos conversando aqui, você vai encontrar nessa resolução. E nela existem dois grupos de ciclomotores, e somente um deles é que começarão a ser fiscalizados apenas a partir de 2026, quanto ao seu registro e licenciamento. Só quanto ao registro, licenciamento e emplacamento. Quanto às outras questões, habilitação e equipamentos obrigatórios, eu reitero aqui, já podem ser fiscalizados. O outro já deve ser fiscalizado agora. Agora tem outro grupo que já deve estar sendo fiscalizado, inclusive quanto ao licenciamento. Vamos entender finalmente como que isso está colocado. Então, olhando lá o artigo 14 da Resolução 996 do CONTRAN, nós vamos ter que, para registro e licenciamento, juntos aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, que no caso nós estamos falando aí dos DETRANS, os ciclomotores que não possuem CAT, que é o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, todo veículo automotor, para ele poder ser comercializado e, né, aqui no nosso país e poder ser registrado, ele tem que ter esse certificado que diga que ele está atendendo à legislação nacional. Né? Então, quando tanto fabricado aqui quanto importado precisa ter esse documento, né, esse CAT, esse certificado. E o código específico marca, modelo, versão, que também é dado aí pelos fabricantes e que vai ser feito então esse registro no RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, esse banco de dados coordenado pela Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, para daí sim o veículo poder ser registrado, licenciado e consequentemente emplacado. E aí olha o que diz ali, até a data de entrada em vigor dessa resolução, e essa resolução 996, ela entrou em vigor dia 13 de julho de 2023. Então note que esses veículos que não têm esse CAT, né, esse certificado de adequação, não tem esse registro lá no banco de dados, não tem lá na RENAVAN, né, o fabricante não cedeu esse trabalho, ele simplesmente comercializou os veículos sem passar por esse trâmite, né, e aí esses veículos que eles ficaram aí, né, fabricados ou importados até a data em vigor dessa resolução, os proprietários desses veículos aqui, né, eles devem providenciar a inclusão desses veículos junto ao RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, coordenado pela Senatran, a partir de 1º de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2025.
fim do qual, né, findado esse prazo, ficam impedidos de circular em via pública. Então, note, nós estamos falando daqueles veículos ciclomotores que não têm esse cadastro prévio e que as pessoas não conseguiriam, então, fazer o registro do licenciamento. Elas precisam providenciar isso junto aos fabricantes para que daí você consiga inserir no sistema esses dados e você possa fazer o emplacamento, o registro, o licenciamento, emitindo documentação, tendo todo esse controle, como acontece com as motocicletas, as motonetas em geral, né? Então veja, esse prazo de até 31 de dezembro de 2025 é para esses veículos aí que foram fabricados até, né, ou importados até a data da entrada em vigor da resolução, né? Depois disso, não tem desculpa. Vamos ver aqui. Eu fiz aqui, inclusive, trazendo 2 casos para ilustrar melhor, entendendo esses prazos de adequação. Caso 1, pensa um ciclomotor que já possui pré-cadastro na base de índice nacional, na BIM, já tem os dados no Renavan, feitos pelo montador, fabricante, importador, né? Ou ainda se foi fabricado ou importado a partir do dia 3 de julho de 2023. Então veja, pode ser tanto aquele veículo que já tenha cadastro e seja fabricado antes dessa data, esse veículo ele já está pronto para ser fiscalizado. Ou pode ser um veículo que foi fabricado a partir de 3 de julho de 2023, que é quando entrou em vigor a resolução que nós estamos falando. Nesses 2 casos, ou um ou outro, atendendo a um desses 2 casos, esse veículo ele já deve ser fiscalizado quanto ao registro, emplacamento e licenciamento. E não é somente a partir de janeiro de 2026. Esse é o erro que a imprensa tem divulgado, dando a entender que todos os ciclomotores deverão ou serão fiscalizados somente a partir de 2026, dando a entender que até 31 de dezembro de 2025 as pessoas que têm o ciclomotor podem dirigir como quiser, que não vai ser exigido nada. E não é verdade. Já vimos que é exigida habilitação sempre, que é exigido ali os equipamentos obrigatórios sempre, e que nesse caso, simplesmente pela questão da ou já tem o pré-cadastro ou ter sido fabricado depois que entrou em vigor a resolução, aí esses veículos eles também já podem ser fiscalizados, né, quanto ao registro de emplacamento. Então, se você comprou um ciclomotor, digamos que em janeiro de 2025, tá? Foi depois da vigência da resolução, você já deve conseguir fazer o registro, emplacamento e licenciamento. Se você está circulando sem esse cuidado, sem esse registro, é como se você estivesse com uma motocicleta sem placa, sem registro, sem documento. Então, precisa fazer esse processo, e esse processo ele é junto ao órgão executivo estadual de trânsito, ao DETRAN, não é o município. Até 2015 era o próprio município que tinha que criar uma lei estabelecendo a forma do registro. Isso não existe. Desde 2015, o Código de Trânsito Brasileiro coloca o ciclomotor para ser registrado pelo Estado, através do DETRAN, certo? Então, nesse caso 1, a pessoa já pode ser fiscalizada tal qual como qualquer motocicleta ou motoneta, sem qualquer exceção, inclusive quanto ao licenciamento e registro. No caso 2, vamos pensar num ciclomotor que não possui pré-cadastro e também foi fabricado e importado até dia 2 de julho, que é um dia antes da entrada em vigor da resolução. Então, se o veículo tiver ser fabricado antes ou importado antes de 2, ou melhor, até 2 do 7, né, antes do dia 3, que foi quando entrou em vigor, então até o dia 2, e também não possui o pré-cadastro, aí sim a resolução, o CONTRAN, deu aí o prazo de até 31 de dezembro de 2025 para poder continuar circulando sem estar registrado, emplacado e licenciado, mas ainda assim exigindo a habilitação ACC ou habilitação PPD ou CNH na categoria A. Isso não muda. A única questão, então, realmente, é quanto ao registro, emplacamento e licenciamento desse veículo. Que daí, nesse caso, de não possuir cadastro e também ter sido fabricado e importado até o dia 2 de julho, antes da vigência da resolução, nesse caso, esse veículo tem realmente até 31 de dezembro para fazer o providenciamento disso. E como que pode ser feito isso? Tá? Para não deixar o vídeo muito longo, eu recomendo que você faça a leitura lá dos artigos 13 a 16 da Resolução 996, porque lá vai trazer os procedimentos para a pessoa poder fazer a regularização, né? Então é claro que o cidadão que tenha um veículo ciclomotor e que ele não está registrado, licenciado, emplacado, ele precisa providenciar, porque quem sabe ele já pode ser fiscalizado hoje mesmo, se você estiver vendo esse vídeo ainda em 2025, e também aí realmente todos a partir de janeiro de 2026, inclusive aqueles que ainda estão nesse prazo de adequação. Então entenda que o CONTRAN ele levou em conta o fato de que alguns veículos saem de fábrica sem os registros devidos lá na BIM, no Renavan, sem nada disso, e que isso então acaba sendo, foi necessário dar um prazo, 31 de dezembro de 2025,
para que as pessoas pudessem buscar junto aos fabricantes essa adequação e junto ao Detran essa regularização. Já aqueles veículos que já estão prontos, que é só pegar e levar lá junto ao Detran e fazer o procedimento, esses não têm prazo algum, esses já podem e devem ser fiscalizados agora. Mas o que a gente vê muitas vezes é a dificuldade dos órgãos de trânsito de fazer essa fiscalização, tanto por questões sistêmicas, mas o veículo não tem placa, como é que vai autuar? Mesmo não tendo placa, é possível fazer o registro, sim, dessa autuação, de providenciar, por exemplo, a remoção do veículo para o depósito credenciado, mas muitas vezes existem entraves administrativos, às vezes até políticos no meio, que faz com que os órgãos façam de conta que não há como fiscalizar esses veículos, e isso não é verdade. Agora, em relação ao registro, licenciamento e emplacamento dos veículos que foi dado prazo até 31 de dezembro, e não são todos, acabei de mostrar para você que é uma parcela apenas, esses realmente poderão circular até essa data para que daí possam regularizar-se nesse sentido. Mas quanto à habilitação e equipamentos obrigatórios, todos os ciclomotores e todos os seus condutores, sem exceção, já deveriam estar sendo fiscalizados. Certo? Dá uma conferida na resolução 996, deixe seu comentário aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Tem muita coisa aqui que a gente não falou, então a gente fez um vídeo voltado especificamente à questão das notícias que tem saído em relação a essa cobrança, essa fiscalização. Né? Claro que o tema ele é mais extenso, mas eu tenho certeza que aqui já conseguimos clarear para você nesse ponto central dessa dúvida e mostrando o quanto que a legislação ela é complexa e que muitas vezes só obter a informação junto à imprensa e até certos órgãos de trânsito acaba ficando a história pela metade, certo? Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, acompanhar a UniCefC nas redes sociais e seguir conferindo os outros conteúdos que nós temos aqui no canal. Até uma próxima!